Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Minutos com Jesus. Aqui é o Elmo e sempre estou fazendo esse trabalho com vocês aqui, esses destaques do livro do Apocalipse. Estamos então no capítulo 7, versículos 2, 3 e 4. Estamos exatamente no parênteses, né, entre o sexto e o sétimo selo, que nós vamos fazer esse destaque do sétimo selo no próximo destaque, então. Tá bem? E os versículos 2, 3 e 4 diz assim, do capítulo 7. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O 3. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E o 4. E ouvi o número deles, ou seja, o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. E o que nós podemos comentar aqui sobre esses capítulos, ou sobre esses versículos, né? 2, 3 e 4. Quando ele diz eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, então João, em sua visão futurística ou futurista, né, vê a Terra como uma grande superfície quadrada, conforme a gente comentou no destaque anterior, porque eles imaginavam lá naquela época de 600 a.C. que a Terra era quadrada, né? Mas assim, aqui João está escrevendo no final do primeiro século, né? Desta era, né? Ou seja, depois de Cristo, lá pelos anos de 95, 96, quando o livro do Apocalipse foi escrito. Então, ele viu e com um anjo em cada um dos quatro cantos, né, da terra. E a gente ressaltou que era norte, sul, leste e oeste, era o destaque anterior. Mas algo especial novamente lhe chama a atenção, né? Ele vê outro elevado poder angelical subir da banda do Oriente, ou seja, do Oriente em direção à Palestina. O elevado poder angelical tinha o selo do Deus vivo. Ele gritou aos quatro anjos que não danificassem a terra até que fossem assinalados então os 144 mil israelitas separados para Deus e o Cordeiro. E aí depois ele fala o Deus vivo, né? Selo do Deus vivo. O Deus vivo está em foco nessa passagem, porque temos aqui um título dado frequentemente ao Deus, né? Ao Deus no Antigo Testamento, também nos escritos judaicos e helenistas, salientando o fato de que Deus é a única deidade verdadeira, né? Em contraste com os ídolos mortos do paganismo, que não têm vida, né? A gente vê que todos os ídolos, imagens, nenhum fala, nenhum responde e nenhum tem vida, portanto, não tem poder, é claro, né? O leitor, ou o ouvinte aqui deve ainda consultar as seguintes passagens sobre o Deus vivo no Antigo Testamento. Aí para ter uma ideia, né? João 6:69, Atos 14:15, Romanos 9:26, 2 Coríntios 3:3, Hebreus 3:12, 10:31 e 12:22. O Deus vivo, ele confere vida aos homens a saber a sua própria modalidade de vida, de tal modo que os remidos virão a participar da imagem e natureza do seu Filho Jesus, que também é a vida. Na verdade, hoje nós falamos sobre a figura do Deus vivo, né? Mas em relação a Jesus, né? Porque ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Então, para nós, quando falamos, eu sou servo do Deus vivo, nós estamos dizendo que nós somos servos do Senhor Jesus, né? Então, para não ficar muito longo, vou comentar rapidinho versículos 3 e 4, que diz assim, então. Assinalado nas suas testas, né, diz assim, o Apocalipse em sua
magnitude, né, ele é um livro de selo e assinalação, né? Em muitas de suas passagens, nós vemos que há que há um exército da besta assinalando lá na frente no capítulo 13, assinalando em sua testa, ou seja, os seus servos, seus escolhidos, né? Ou seja, aqueles que crerem, que crerem na besta, claro. Isto parece ser uma antítese dessa passagem aqui em foco, porque Deus vai selar os seus servos e, bom, o Satanás quer imitar tudo o que Deus ou o que a Trindade, né, divina faz, né? Então, a gente já falou isso várias vezes, mas vamos repetir aqui. Mais uma vez, Satanás também vai querer marcar os seus, né? Portanto, todo o povo de Deus ele é marcado. Veja que o profeta Ezequiel, no capítulo 9 de seu livro, descreve também uma companhia de homens assinalados. Bom, Isaías também fala disso, e aqui, e também lá no Apocalipse 14, 11, acho que nós vamos passar por isso lá, né? Tem um versículo paralelo. Então, esse é um dos tipos de selo. Então, a passagem de Ezequiel, ela encerra cena similar a esta que nós estamos vendo aqui, né? Quando 6 anjos são retratados como preparados para destruir Jerusalém. Bom, e no capítulo 4, fala que o número de assinalados são 144 mil, né? 12 mil de cada tribo. Então, nessa passagem, os judeus selados, diferentes da multidão de gentios, são numerados e as tribos são cuidadosamente separadas em números precisos, 144 mil redondo, né, de judeus selados. E esses judeus são salvos no início da grande tribulação e serão selados a fim de passarem por ela fazendo o quê? Então, pregando o evangelho do reino naquele momento. É o remanescente judaico a ser preservado no martírio. Você vai ter um outro remanescente lá que vão fugir, né, lá na Guerra do Armagedon. Uma outra parte, aliás. Então, existe sempre uma pergunta a respeito dos 144 mil por parte dos estudantes da Bíblia, né? Não tô nem falando da confusão dos testemunhas de Jeová, que eu vou daqui a pouco citar. Então, observando com atenção os textos e contextos em foco, fica terminantemente esclarecido que são 144 mil, né? Ou seja, o Espírito de Deus diz que são de todas as tribos de Israel. Na verdade, a palavra Israel nunca é usada para a igreja. A igreja é uma coisa, Israel é outra coisa, né? A não ser em Gálatas 6,16, que lá, mas há uma pequena divergência lá sobre a exegese desse texto, né? Passagem também similar pode ser vista em Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, diz lá, né? Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque todos nós que cremos em Cristo, nós passamos a também ser, né, filhos de Abraão. Muito bem, então é evidente que, mesmo havendo esses textos que colocam Abraão na condição de pai de todos os que creem, né, conforme está em Romanos 4:11, mesmo assim os crentes cristãos eles não pertencem às 12 tribos de Israel, né? Nós somos os crentes gentios. E tem também os crentes de Israel. Hoje, aproximadamente 2% da população judaica de Israel, né, são cristãos, ou pode ser chamado de judeus messiânicos, né, que eles creem em Jesus, creem no Messias Jesus. Vai ser muito pouco, sei lá, uns 300 e poucos mil, né? Mas 98% ainda permanece na sua crença judaica, né? Ou seja, no judaísmo. Então, nós vamos notar que, aqui finalizando, que os testemunhos de Jeová eles pregam que só haverão 144 mil salvos. Se eles falassem que seriam das 12 tribos, estariam certos, né? Mas então, eu creio assim, por que eles estarão pregando, né? Esses 144 mil deles deveriam ter sido completados há muito tempo, né? Aqui só fazendo assim um comentário um pouco debochado, mas é que
eles têm uma posição um pouco parecida com a católica também, né? Não na questão dos salvos, mas na questão da sua teologia, que sai lá do seu centro, né? De Nova York, né? Lá eles têm um lugar onde é o único lugar que é permitido interpretar a Bíblia. E os seus discípulos não têm essa liberdade de interpretação. Assim como a católica também, a interpretação vem do Vaticano, ninguém mais tem o direito de interpretar e todos correm a interpretação que sai de lá, né? Então é muito semelhante nesse ponto. Mas eles pregam que há apenas 144 mil salvos para subir aos céus. Então, isso a gente sabe que é uma heresia, é uma mentira, né? E nós não vamos fechar com uma mentira aqui, com uma heresia, mas apenas ensinando que isso existe e dizendo, né, que todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê em Jesus, quem guardar os seus mandamentos, quem ser seus discípulos, quem, né, se não se misturar com o mundo de volta, este será salvo, irá morar com Jesus. Tá bem? Se você tiver mais curiosidade, leia o capítulo 14 de João ali, que vai maravilha em termos de aprendizado. Que Deus te abençoe. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele vive e reina para sempre. Amém. Até a próxima.